Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o último episódio desta primeira temporada do Café com Impacto. A gente hoje queria fazer com vocês um apanhado, um pouco de todas as entrevistas que passaram por aqui nessa temporada, porque a gente acha que a gente conseguiu fazer a discussão de temas fundamentais para o que a gente chama de nova economia e para o que eu chamo de outras economias. E por que a gente precisa inventar uma outra economia para a humanidade e para o planeta Terra? É porque a economia vigente não está legal para a maioria. É porque a economia vigente ainda beneficia a poucos. A gente sabe que o sistema econômico em que a gente vive, o capitalismo, ele é muito bom em gerar riqueza, mas a gente também sabe que ele anda pecando em distribuir essa riqueza. A gente sabe que a economia vigente, eu gosto muito de lembrar da etimologia da palavra economia. Economia é o cuidado com a nossa casa. E o cuidado com a nossa casa, que é o nosso planeta, anda exigindo um outro sistema, anda exigindo que a gente repense as equações sobre o uso dos recursos, anda exigindo que a gente repense a pegada que a espécie humana deixa sobre o planeta. A gente sabe que a gente não está vendo o capitalismo distribuir riqueza porque essa riqueza ainda está concentrada na mão de poucas pessoas. A gente sabe que essas pessoas são em sua maioria branca, a gente sabe que essas pessoas são em sua maioria habitantes do eixo norte global, a gente sabe que essas pessoas são em sua maioria homens, a gente sabe que essas pessoas são em sua maioria heterossexuais. A gente não consegue aqui te explicar tintim por tintim de como a humanidade chegou até aqui. Mas a gente conseguiu, aqui no Café com Impacto, te trazer pessoas que possam te sensibilizar sobre o quão fundamental é a gente construir uma economia mais justa para todos. A gente conseguiu também, em muitos momentos, falar sobre a crise climática, a escassez de recursos e a maior urgência que a humanidade já vivenciou em achar outros arranjos que sustentem a vida humana na Terra. A gente também conseguiu falar sobre negócios de impacto, que são aqueles negócios que promovem benefícios para as pessoas e o planeta. E é sobre isso que a gente veio aqui no Café com Impacto conversar. Mas não era possível falar dos negócios sem falar de toda essa base, de todo esse chão que sustenta as coisas que a gente precisa mudar para sobreviver como espécie. Hoje vai ser um passeio entre todas essas temáticas que a gente passeou por aqui na primeira temporada. A gente vai começar repassando um pouquinho do que a gente conversou com a Tiziana Rolim e a Bia Fiuza, duas amigas e parceiras queridas de atuação nos meus anos aqui no Ceará. A elas agradeço a apresentação desse programa, inclusive, é graças a elas que eu tive aqui durante essa temporada. Com a Tiziana a gente conversou sobre a Somos Um, uma organização que atua no ecossistema aqui do Ceará e que fomenta para que esse ecossistema floresça com os seus negócios de impacto, promovendo benefício. E com a Bia, a gente conversou sobre a Coalizão pelo Impacto, que é a ação que ela coordena hoje, uma ação nacional que visa fomentar ecossistemas espalhados pelo Brasil. Vamos ouvir um pouquinho do que a gente conversou com elas. O Café com Impacto foi muito idealizado pelo time da Somos Um e a TV Otimista agarrou essa ideia, a gente foi muito bem acolhido. E aí, Gabi, assim, quem é Tiziana, né? Como é que eu vou te explicar isso? Mas eu digo que eu sou uma inconformista, eu sou muito determinada, eu sou um pouco impaciente, acho que isso me atrapalha um pouco na vida, me impulsiona para algumas outras coisas, mas normalmente me atrapalha, eu preciso olhar para isso. Sou uma idealista, busco um ideal, uma utopia. É um tanto desafiador, mas por outro lado me move. Eu acho que as grandes mudanças, as relevantes mudanças no mundo foram feitas por pessoas utópicas mesmo. Né? E eu sempre fui muito inquieta. A minha vida inteira eu fui muito inquieta. Dessa de questionar o status quo. Então eu sou uma pessoa de muitos privilégios, eu nasci numa família de muitos privilégios, eu sou muito grata por isso, sou mulher branca, de uma família com condições financeiras super confortáveis. Então a minha vida inteira
Eu não tive desafios sociais, digamos assim. Tive uma boa educação, estudei fora, aprendi a falar inglês, tudo aquilo que diferencia a gente e que nos dá privilégios. Eu fiz uma formação, tenho uma formação e eu acho que essa lógica vai permear toda a minha vida. Tenho esse sentimento muito diversa, né? Eu comecei na comunicação, atuei 10 anos como fotógrafa, então me formei publicitária, entendi que não era muito propaganda que eu queria trabalhar, fui para fotografia mais comercial no início, né? Ali começando uma carreira, depois migrei mais para documental, retratos. Me especializei, fui estudar fora, fiz um mestrado em antropologia visual na Alemanha. Depois de estudar fotografia, fui para a França estudar fotografia e aí entendi que a minha história era cultura, entender por meio da fotografia as culturas, né? Como é que as pessoas vivem. Eu sempre fui muito curiosa para entender e viver a diversidade de formas de vida no mundo, né? Como as pessoas se relacionam, quais são as crenças das pessoas. Eu acho que a fotografia, o cinema me abriram essas portas para eu saber que o mundo é muito maior do que o que a gente imagina. Às vezes a gente até viaja e mesmo assim não entende quão grande o mundo é, né? E a fotografia abre isso. Aí chegou a hora e tivemos a imensa sorte de receber no Café com Impacto Dominique Barter, um dos maiores especialistas em comunicação não violenta do mundo, estava de passagem por Fortaleza e nos deu o ar da graça. A ele agradecemos muito, foi uma conversa muito linda. Comunicação não violenta e justiça restaurativa são os dois assuntos do qual o Dominique fala há 30 anos. São assuntos fundamentais que têm a possibilidade de redesenhar a nossa leitura do mundo. A entrevista com o Dominique é a que tem maior visualização no YouTube da TV Otimista e a gente faz questão que essa conversa volte à tona. Não violência, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é ser meiga, fofa, falar baixinho. Muito pelo contrário, é encarar que por trás de toda violência tem alguma outra violência que aconteceu antes daquela e que, por sua vez, fomenta e gera mais violência. Não violência é encarar que existem estruturas sistêmicas que regem as relações humanas e que elas precisam mudar para que as pessoas possam ter relações mais equânimes e justas. Vamos ouvir um pouquinho da fala do Dom. Eu me apaixonei em Amsterdã e a Laura voltou para o Rio e depois de um tempo eu fui atrás. E até então minha vida tinha sido na Inglaterra, eu nasci em Lincoln, que é uma cidade no Nordeste, então eu gosto de brincar que eu também sou nordestino, que outros países também têm Nordeste, não é Brasil só. E Lincoln não é muito famoso por muitas coisas, mas principalmente por ser o lugar de nascença de Robin Hood. E de alguma forma isso faz sentido para mim, essa imagem, né? Alguém que capta os recursos que são acumulados nas bolsões de vantagens e distribuir de uma forma mais igualitária. E então chegar no Rio foi a primeira vez que eu saí do mundo em que eu tinha crescido e foi uma desorientação profunda nos sentidos mais maravilhosos desse termo e nos sentidos mais complexos, né? Eu vi tudo que é famoso do Rio, toda a beleza das pessoas, da floresta, do mar, mas eu também vi o descaso intencional de séculos e séculos de divisão entre as pessoas e o contexto de uma apartheid social, de uma cidade rachada no meio pelas questões sociais, e fui incapaz de viver como um bom turista, curtindo somente as belas paisagens e a cultura incrível. A gente também teve a alegria de receber aqui Márcia Baja, outra pessoa que tem a maior visualização no nosso canal do YouTube e que trouxe para a gente uma pauta sobre vida contemplativa. A Márcia tem uma longa trajetória nesse assunto e a gente sabe que qualquer outro arranjo econômico vai ter que passar pela saúde mental humana. Os seres humanos não suportam mais mentalmente a economia vigente. A depressão é a doença do século, burnout é a maior prioridade de todas as organizações. A Márcia nos traz uma perspectiva de como podemos, sistemicamente como humanidade, cuidar para que outras economias surjam em outras bases. Vamos ouvir um pouquinho da Márcia. Eu fico muito contente de poder partilhar, né, essa experiência. Eu me sinto nesse momento
colhendo alguns frutos e sentindo o perfume, né, disso que eu acredito que eu nasci querendo, né, que era essa intimidade com o silêncio, com a quietude, conseguir entender, né, o mundo interno, como que a mente funciona, o que eram os pensamentos, né? Então, no meio da minha crise existencial lá na adolescência, eu aspirava por isso, né, por algum tipo de exercício que pudesse me permitir esse mergulho no mundo interno, embora lá na adolescência eu nem soubesse que era isso, né? Então, houve esse tempo. Eu conheci, né, meu primeiro professor de meditação quando eu saí da faculdade, né, então eu me formei em arquitetura. Eu tive esse trajeto, né, na escola, passei por essa graduação, fui profissional da arquitetura, né, por quase 10 anos, mas quando eu saí da faculdade, eu encontrei, né, por várias confluências, né, eu conheci o Lama Padma Santen, então, do budismo tibetano, né, um grande professor. Então, com ele eu recebi as minhas primeiras instruções, né, de como mergulhar nesse mundo interno, como meditar, como investigar propriamente esse funcionamento da mente com as emoções, com o próprio corpo. A crise climática é talvez das maiores urgências que a humanidade já enfrentou. Se não encararmos como urgência, corremos o risco de não ter tempo para construir uma economia mais justa. Para falar sobre esse assunto, a gente recebeu Alexandre Costa, professor da Universidade Estadual do Ceará, que trouxe uma visão de uma especialista, nos dando a real dimensão do tamanho do desafio que a espécie humana está enfrentando. Qualquer outra economia vai ter que passar pelo redesenho do pensamento humano sobre os recursos da natureza. Vai ter que parar de encará-los como recursos disponíveis num banco gratuito, sem consequências. Vamos ouvir um pouquinho do Alexandre. Crise climática é o termo utilizado para se referir ao processo de alteração profunda nas propriedades físicas e químicas da atmosfera terrestre que impactam o balanço energético planetário, né? A gente sabe que para qualquer planeta ter um clima em equilíbrio, é preciso que os fluxos de entrada e saída de energia sejam aproximadamente iguais. E aí eu me refiro à radiação solar que chega e ao calor ou radiação infravermelho que a Terra dissipa para o espaço. O que acontece, no entanto, é que a quantidade de calor que a Terra libera para o espaço depende da composição de sua atmosfera. Alguns gases têm a propriedade física, a capacidade de absorver essa radiação e devolvê-la de volta para a superfície. Se você tinha alguma dúvida de que um outro arranjo econômico é necessário, imagino que você não tenha mais. A gente vai para um rápido intervalo e volta para um segundo bloco com as pérolas desta primeira temporada do Café com Impacto. Bem-vindos, este é o segundo bloco do Café com Impacto de hoje. A gente está encerrando uma temporada e fazendo um apanhado dos melhores momentos dessa temporada para conversar com vocês sobre o que a gente acredita que foram pautas fundamentais para a construção de outras economias. Para a gente falar sobre elas, a gente precisa entender que algumas coisas que a gente acha que são realidades que não podem mudar, precisam mudar. Então, nesse bloco, a gente vai recapitular um pouco desses conceitos e passar de novo por essas ideias, porque a gente quer que você venha com a gente na construção de uma nova economia. Em um dos programas, a gente conversou sobre negócios de impacto. Para isso, recebeu Tiziana Rolim, da Somos Um, Marcos Pedotti, da TRE Investimentos com Causa, e Francisco Vicente, da Yunus Negócios Sociais Brasil. Juntos, eles lideram o Zuni, que é um programa de investimento em negócios de impacto, prioritariamente de mulheres e das regiões Norte e Nordeste. Vamos ouvir um pouquinho sobre o que ele é. Eu já, como investidora da Yunus, como investidora da TRE, conversei com os meninos na possibilidade da gente unir forças, expertise, aquela coisa que a gente sempre fala nós somos um, ninguém vai resolver o problema só. A gente vai precisar unir forças e a nova economia é muito mais sobre colaboração. Então usar
os canais e as expertises de cada um, que são diferentes, mas são complementares, para trazer um instrumento onde a gente possa apoiar empreendedores exclusivos do Norte e Nordeste. Mas tem uma outra coisa que me deixou muito inquieta. Normalmente, os investidores querem negócios mais avançados. E aí, eu fui estudar que tinha um gap também de apoio nesse lugar, sabe? Daquele empreendedor que decidiu dar o sangue, a gente sabe que empreendedor faz isso, e colocar todas as suas apostas, e ele consegue sair do canto, mas ele não tem muito apoio para seguir, escalar, tracionar e passar desse momento e se tornar próspero e grande, e gerar um impacto muito grande. Então a gente decidiu também atuar com esse público. E por outro lado, a gente também pensou em democratizar esse investimento. Então, no caso do nosso programa, você vai poder investir a partir de R$1.000. A TRE viu uma oportunidade de contribuir com uma expertise, né? Primeiro, uma experiência de plataforma de empréstimo coletivo, né? Segundo, uma experiência de estruturas de blended finance. O que é blended finance? Blended finance é quando você mistura dinheiro de filantropia com dinheiro de investimento, né? A gente vai falar um pouquinho mais no programa, mas é quando o dinheiro de filantropia cria situações que reduz o risco dos negócios investidos, para que a gente possa trazer mais investidores que não iriam trazer dinheiro para essa causa se não tivesse esse investimento inicial do dinheiro de filantropia, criando condições adequadas. Foi um incômodo que nasceu aqui da gente, né, de todos nós, e muito com esse incômodo de, como investidor estando em São Paulo, e o nosso portfólio de empresas, grande parte delas são fundadas por empreendedores que estão sediados no Sul e Sudeste, mas que causam impacto no Norte e Nordeste também. Mas a gente decidiu ter um foco só aqui nessa região. Porque como a gente falou, o Brasil é um país muito desigual e é um campo muito fértil para negócios de impacto, né? Porque os negócios de impacto eles têm essa função de resolver problemas sociais e ambientais com a lógica do empreendedorismo. Então, o Brasil, sendo um dos 10 países mais desiguais do mundo, tem problema que não acaba mais para os negócios resolverem. E o Norte e Nordeste com os principais problemas aí de acesso a educação, saúde, saneamento básico. Então, se a gente está olhando para o Brasil, a gente tem que, né, mover o capital para essa região também. A conversa sobre investimentos, e principalmente investimento de negócios de impacto, é fundamental, porque a gente precisa guinar um portfólio de investimento. Vocês sabiam que hoje a maioria dos investimentos em negócios não leva em consideração se aquele negócio está poluindo um rio ou limpando um rio? Os negócios de impacto socioambiental positivo, com nome e sobrenome, são os negócios que limpam os rios. E a gente acha que é uma pauta fundamental a gente fazer pressão nos investidores para que eles possam radicalmente transicionar seu portfólio de investimento em negócios e possam apoiar para que esses negócios possam florescer e construir soluções ambientais e sociais. Por isso a gente conversou também com o Haroldo Rodrigues, que é sócio fundador e hoje diretor da In3 Capital, um fundo de investimento aqui no Ceará que investe em negócios de impacto. Quando você tem a necessidade de investir em negócios, você está querendo dar vida para esse negócio. Tá? Talvez o que eu já antecipo, com certeza, uma inquietação sua, é que tipo de negócio, qual é a causa que você investe, a benefício de quem aquele dinheiro está sendo investido, tá? Então você tem várias opções, né? O cardápio de investimento ele é muito amplo. Você pode escolher investir em pedras preciosas, você pode investir em bolsas de valores, em empresas de capital aberto, que assumem alguns compromissos, e você pode investir em negócios na fase inicial, pode investir em negócios de base tecnológica, e você também pode investir em negócios que tem um DNA, tem um core, tem uma essência de gerar benefício social, gera solução para a necessidade da sociedade e que é ambientalmente saudável, que é ambientalmente consumido, seja que de natureza for. Então, essa é a premissa para definir investimentos de negócios. Talvez a questão
central que eu percebo, e que essa é um desafio que eu assumo, é fazer uma reflexão de que tipo de negócio você está tomando a decisão de fazer o investimento. Para conversar sobre a pauta racial, a gente recebeu no Café com Impacto a secretária de Igualdade Racial do Estado do Ceará, Zelma Madeira. A entrevista com ela foi uma das pérolas dessa temporada. Vamos ouvir um pouquinho. Sou uma pesquisadora, sou uma intelectual das relações étnico-raciais, professora da UES. Lá atrás, em 2015, eu fui convidada pelo então governador Camilo Santana para ser gestora da política de igualdade racial. Ali nós tínhamos uma coordenadoria. E aí eu vim com todo prazer para uma outra área, que seria a gestão de políticas públicas. Depois fiquei lá, e aí lá para 2020 foi que eu saio para assumir gestão agora que de uma política de participação social, trabalhar o desenvolvimento, o controle das políticas públicas, a organização de uma sociedade, de um Estado em prol de políticas públicas. E agora, eu fiquei muito feliz com a criação dessa secretaria, porque eu parto do pressuposto que a raça, é um dos eixos que estrutura a formação social brasileira. Não dá para falar de sociedade brasileira, não só falar, mas intervir em busca de um mundo com diversidade, com inclusão, se a gente não trata dos grandes eixos, que é a classe social, que é a raça e que é o gênero. Então, a raça não pode ser pensado que é uma discussão que não tem nada a ver, que é mimimi, que é puro assistencialismo. Não. É estruturador da formação social brasileira. Para falar sobre direitos LGBT, recebemos Samila Aires, uma ativista dos direitos LGBT, personagem de documentário, uma mulher sensacional que arrebentou a boca do balão e que é capaz de sensibilizar todos para essa pauta. Vamos recapitular um pouquinho do que ela trouxe no programa dela. Samila hoje é uma mulher muito realizada, no sentido profissional e nas conquistas, nas lutas no Estado, não só no Estado, também no Brasil. O DOC foi uma realização para mim, eu nunca imaginei que minha vida seria documentada. É algo difícil, você abrir a sua intimidade, mas eu costumo dizer que ela tem um papel social. Documentário, filme, enfim, tem um papel muito, muito importante, que é tocar a vida das pessoas. Eu sou a filha mais velha de quatro filhos. Hoje eu não tenho mais meu pai e minha mãe, mas eu fui criado em seio evangélico, sofrendo algumas discriminações no meu processo de transição. Onde tu nasceu, Samila? Eu nasci em Fortaleza. Numa época pós-ditadura militar, isso dando-se a minha idade, e foi um pouco difícil, entender o que eu era e vivenciar isso na prática, Eu não tinha nenhuma referência. As pessoas LGBTs, as pessoas gays, lésbicas, têm suas referências, artistas, atores, década de 90, 2000, na época que se falava muito sobre isso, mas eu não tinha referência alguma sobre ser uma pessoa trans, sobre ser uma pessoa travesti, E a referência que se tinha, tanto para a mídia como para nossas famílias, era aquele ser marginal, estereotipado, um ser que estava à margem da sociedade. E eu entendi que aquilo, na verdade, aquelas pessoas não eram aquilo, Na verdade, eu não queria ser aquilo. E aí eu fui buscar viver do jeito, que eu sonhava ser, e aceitei os desafios de ser uma pessoa trans nesse espaço que era meramente adoecedor. Se o futuro é ancestral, são os povos originários que vão nos mostrar o caminho. Para falar sobre isso, recebemos Juliana Alves, ou Cacica Irê. Um beijo, querida. Sua entrevista foi deliciosa para falar sobre o direito sobre a terra, um dos maiores dilemas do planeta, mas no Brasil ele é bem grave. Nasci no território da Lagoa Encantada, município de Aquiraz, distrito de Iguape. Nasci e me criei dentro da aldeia, dentro do território, Eu nunca saí da aldeia para estudar ou para morar fora. Sempre convivi lá com meus pais,
até eu ter os primeiros relacionamentos, casamento. Eu fui mãe na adolescência, fui mãe aos 16 anos de idade. Mas mesmo assim, eu sempre fui muito didática aos estudos, né? Quando criança, minha mãe sempre me perguntava, indagava o que era que eu ia ser quando crescesse. Eu falava para ela que eu queria ser professora ou advogada, né? E aí não consegui ainda ser advogada, embora tenha entrado no curso de Direito, né? Mas desisti com 2 anos, né? Estava com 2 anos que estava cursando, mas fiz graduação, fiz licenciatura e fui ser professora, logo, consequentemente, fui ser gestora da Escola Indígena do Povo Genipapo Canindé. E hoje eu sou mestra em antropologia, né? Fiz mestrado também em antropologia e já ir buscando já ver se eu consigo fazer doutorado também. Porque quando eu terminava o mestrado, minha mãe já dizia assim, era eu apresentando a dissertação do mestrado e ela, minha filha, vai já começar o doutorado, né? Eu, sim, vamos já começar. É bonito ver mulheres brancas alinhadas para a construção de outras economias. A gente recebeu aqui a Adriana Bezerra do Carmo para falar sobre saúde mental. Algumas organizações ainda operam num paradigma de adoecimento das pessoas. Vamos ouvir um pouquinho do que a Adri trouxe sobre isso. São muitas perspectivas e saídas possíveis. A gente só precisa se empenhar para construir ambientes saudáveis para as pessoas. É importante a gente entender. Então, a Flow fala da vida, olhando essa integralidade do ser humano, essa integralidade das organizações e a integralidade da sociedade, né? Então, nós não somos separados, não somos só carne e osso, né? Mas somos emoções. As empresas não são só máquinas, equipamentos e pessoas como recursos, né? Eu até nem uso isso, né? A gente trabalha aqui RH, por exemplo. RH, na nossa concepção na Flow, significa realização humana. Se eu não conseguir ter no meu trabalho algo pelo qual eu possa me realizar, está tudo errado. Eu vou virar um recurso, assim como uma máquina ou um parafuso que está lá, né? Então, eu queria só reforçar um pouquinho isso, sabe, Gabi? Porque na Flow a gente trabalha com toda essa integralidade para olhar para a vida, olhar para as nossas carreiras. Carreira é uma escolha que a gente faz, né? Falamos também sobre a importância de uma boa gestão no poder público. Para isso, a gente recebeu a Jéssica Moreira, que atua há muitos anos nessa frente e que fala um pouco sobre gestão de dados, manuseio de dados, coleta de dados e da importância de fazer uma gestão pública baseada em dados. A gente sabe que dados hoje são um nó na democracia, mas são também a chance de desenvolver a democracia rumo a sistemas ainda mais transparentes. Como que está a gestão de pessoas, como que está as competências, né, alinhadas a esses desafios que o governo estava vivendo naquele momento? Como é que está essa agenda, né? Então, o Laboratório Íris ele foi criado a partir de uma visão muito intersetorial. A gente fez, na época, uma oficina co-criativa do próprio laboratório. A gente já tinha, claro, ali uma idealização do que seria esse laboratório, mas, obviamente, precisava de um processo participativo interno dentro do governo que envolvesse todas as secretarias, né? Vale ressaltar que política pública, quando é bem feita, ela envolve muitas secretarias, muitas visões dentro de um... Idealmente, todos os atores, né? Deveriam ser envolvidos nos processos de criação de políticas públicas, né? Todos os atores. Então, quando a gente estava tratando de uma área nova, de uma área que a ideia é que ela trabalhasse de uma maneira muito transversal, afinal, os problemas não estão, digamos, os principais problemas sociais, eles estão principalmente ali no trato do dia a dia das secretarias que são finalísticas, né? Então, como é que a gente adequava essa estrutura para que, de fato, se somasse à estrutura das secretarias e que pudesse entregar valor público? Por último, mas não em último lugar, a gente recebeu a Tati Teixeira para falar sobre o Sistema B, uma organização que vive ainda hoje dentro do meu coração. Foi lá onde eu descobri os negócios de impacto, foi lá onde eu aprendi muito sobre todos esses assuntos de outras economias que aqui a gente conversa. A Tati veio aqui
e a gente conversou sobre o Sistema B, sobre as empresas B certificadas e sobre os desafios desse momento para a organização. Eu adoro, assim, a gente tem a frase diretriz do Sistema B, que é: a gente quer construir um mundo onde a gente não esteja falando de empresas melhores do mundo, mas que a gente mude isso para empresas melhores para o mundo. E quando a gente fala isso, o que é que isso quer dizer? Né? Em primeiro lugar, a gente entender que empresas precisam e é urgente combinar resultados financeiros com impacto, né, ambiental e social positivo. Né? Então a gente precisa olhar para isso. Então quando a gente olha para isso, o nosso movimento faz isso através da criação de métricas, de padrões, né, do que é esse impacto positivo, né, em diferentes áreas, né, a nível global. Né? Então a gente tem padrões e métricas para tangibilizar isso. Né? Como é que a gente fala que uma empresa está fazendo isso que a gente está promovendo? Então o primeiro lugar é a avaliação de impacto B, então é garantir que as empresas tenham acesso a essa medição de impacto de uma forma gratuita. Então, a avaliação de impacto B é gratuita, então está acessível para todo mundo. Né? Então, empresas que querem começar a entender onde estou, né, onde estou no impacto, como estou impactando, porque todas as empresas têm impacto, né? Isso é importante pensar. A avaliação de impacto, de impacto B é esse primeiro lugar. E aí depois a gente vai para o lugar da certificação, que é um processo de garantir dentro de uma pontuação, né, de pontos, que numa escala de 0 a 200, minimamente estão cumprindo 80 pontos dentro dessa avaliação de impacto. Então, a certificação de empresas B são empresas que foram certificadas e verificadas nesses altos padrões de medição de impacto, né, que garantem que estão olhando para isso de uma forma integral. Estão vendo que são muitos os conceitos e tem uma mulherada danada tocando as conversas sobre eles. A gente já volta para continuar no terceiro bloco. Bem-vindos ao terceiro bloco desse último episódio dessa temporada. A gente está fazendo uma recapitulada geral dos melhores momentos e a gente queria que vocês ficassem com muita transparência de quais foram os assuntos tratados nessa temporada e por que a gente acha que eles são fundamentais. Nesse terceiro bloco, a gente vai mergulhar em negócios de impacto, todos liderados por mulheres. Que delícia! A gente começa recapitulando os melhores momentos da entrevista com a Silvânia de Deus. A Sil tem há 30 anos um ateliê que é um negócio de impacto. Chama Ateliê Silvânia de Deus. Além disso, ela fez todas as roupas que eu usei nessa temporada do Café com Impacto. A gente conversou sobre conceitos que hoje a moda nomeia, que são tipo slow fashion, né? Que é consumir menos, produzir menos e usar menos recursos. Você não precisa de tantas roupas. Ou roupas para todos os corpos. Ou ainda, quem faz a tua roupa? Ou ainda, roupa sem gênero, que hoje é um conceito difuso pela moda. A Sil faz 30 anos que evoca todos esses conceitos. Eu costumo dizer que eu acho que a criatividade me salvou em todos os sentidos. Tanto para eu ir me trabalhando, né, e, sei lá, não ir para a resignação e ir para o fazer, pegar tudo que veio de dores, né, do que me chega, né, de desafio. Eu consegui, acho que por conta de ser muito criativa, transformar isso em vida, em sustento, né, em criar menina, em, sabe, fazer roupas, vestir mulheres, transformá-las. A minha mãe, ela é uma mulher muito especial para mim. Sempre foi muito... Minha mãe me pariu já madura, né? Na 46 anos. Né? Isso para o ano que eu nasci já é bem complexo, né? Assim, e eu sempre a vi com uma força, uma potência. E eu dizia isso para mim o tempo inteiro. Não, eu quero essa força. E eu acho que juntando isso com a criatividade, eu consegui literalmente costurar uma outra história para a continuidade dessa
dessa família, né? A gente também recebeu a Celina Issa para conversar sobre o caso da Catarina Mina, um negócio de impacto social positivo redondinho. A Celina viaja, descobre grupos produtivos que possuem saberes tradicionais de algum artesanato brilhante no interior do Ceará. Ela conversa com essas mulheres, ela dialoga, ela colabora, ela co-constrói e a partir daí saem coleções honrando um saber tradicional que estava se perdendo em algum lugar e a Catarina Mina devolve ao mundo, junto e na parceria com essas mulheres, num comércio justo, com valores justos, com uma troca justa e dando para nós, consumidoras, a possibilidade de apoiar uma sustentação de saberes tradicionais e um negócio com bolsas lindíssimas, agora também roupas, pulseiras, acessórios, tem de tudo na Catarina. Vamos ouvir um pouquinho a Celina. Eu sou formada em comunicação, sempre gostei muito da parte de criação de produtos. Eu lembro que eu queria fazer design de produto, mas não tinha aqui em Fortaleza na época, mas também não queria sair daqui. E sempre tive um pouquinho dessa veia criativa. E quando eu comecei a trabalhar em agência, uma coisa que me puxava muito era a criação e o que é que motivava ela. Assim, tinha um cliente, a gente criava para aquele cliente e eu comecei a pensar no que é que a minha criatividade podia servir e essa vontade, né, de criar por motivos próprios. E foi aí que eu comecei a enveredar um pouquinho para esse lado de criar com artesanato, criar com materiais reciclados. Aí chegou o dia de receber Mariana Marques. A mulher é um furacão e tem pelo menos 3 iniciativas de impacto sob as asinhas dela. Ela é a criadora e a fundadora da Feira Aue, um empreendimento que até hoje reúne empreendedores de pequeno porte, artesãos do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, e ela traz para a zona rica da cidade, e a maioria desses empreendedores vive da Aue, que é uma feira que acontece presencialmente aqui em Fortaleza. A Mariana é também a mente pensante da Pana Têxtil, junto com o Bruno Valente, eles empreendem redes, mas não são redes comuns, eles estão dentro das populações que promovem e constroem redes há muito tempo, dos saberes tradicionais cearenses, e o sonho da Mariana é transformar a rede o maior objeto de design reconhecido no Brasil. Um objeto, como a gente sabe, que tem origem nas populações tradicionais. Eu lembro que lá em casa, quando eu era muito pequena, desde os primeiros diminutos anos, o jeito de pedir para que a gente se comportasse ou fizesse alguma coisa certa era meu pai dizendo, coopere. Então, na minha cabeça, ele dizia, minha filha, coopere. Então, acho que eu cresci tanto com essa ideia. Ele era um exímio exemplar do coletivo, né? Pensava no coletivo 24 horas por dia. Então, eu acho que eu fui criada nesse ambiente, deve ter sido natural para mim. A gente também recebeu Natália Tatanka. Uau! A mulher é arrepiante e terminou o episódio cantando. Recomendo que vocês assistam na íntegra. A Natália é moradora do Bom Jardim e empreendedora do Bom Jardim. Ela é fundadora e estruturadora do Movimento de Saúde Mental. E depois do Movimento de Saúde Mental, que é uma OSC que funciona no Bom Jardim, a Natália começou a empreender o Jardim no Buffet. O Jardim no Buffet faz serviços de eventos, caterings, buffets, com as mulheres que fazem parte do Movimento de Saúde Mental. Tem uma modelagem de negócio social, ou seja, todo lucro é reinvestido dentro do negócio e hoje é liderado pela Natália. A entrevista é uma lindeza. Sou moradora do Bom Jardim e sou mulher indígena. Gosto muito de que a indígena só é indígena. Não, sou mulher, sou periférica, né? Sou mãe, sou cantora, sou comerciante, estou ali no negócio social, então tenho todas essas vertentes. Mas onde tu nasceu? Eu nasci no Bom Jardim. Ah, quando tu diz hoje sou moradora do Bom Jardim, é porque eu morei um tempo, não fosse. Morei um tempo na Barra de Ceará até meus 8 anos. Tá. Depois voltei para o Bom Jardim enquanto meu pai construía a nossa casa. E moro até hoje, vou ficar lá até enquanto tiver que estar aqui na Terra. A gente também conversou sobre resíduos. É um dos grandes dilemas da humanidade hoje. O que a gente vai fazer com esse tanto de garrafa, embalagem, isopor, plástico que a gente consumiu e deixou por aí? E hoje está poluindo oceanos, atolando aterros,
Aterro é terra, gente. A gente está usando terra que a gente podia estar plantando, que a gente podia estar comendo, para deteriorar um lixo que demora 500 anos para deteriorar ali onde ele está. Lixo é um erro de design. A Rebeca vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Lixo é um erro de design, com certeza. E como é que a gente pode explicar isso para que o espectador consiga compreender melhor, né? Se nós pensarmos, né, na ideação daquele material que vai ser colocado ali à disposição do consumidor, a gente consegue evitar um desastre em série, que é, consequentemente, o descarte inadequado, né, desses resíduos, desses materiais que a gente gera todos os dias. A ideação de um produto, né, pensar na ponta, fechar o ciclo, se faz completamente necessário, desde sempre e atualmente mais ainda, pela criticidade do acúmulo de resíduos sólidos nas cidades e também pela dificuldade de potencial comercialização desse material que um dia foi matéria-prima e que deve voltar para o ciclo produtivo. E pensar nesse design, né, idear isso, né, ter pessoas pensantes na ponta que fazem parte da cadeia de comercialização, além das mentes pensantes que são a parte tão importante da engenharia. E a gente não podia deixar de receber um negócio de impacto de educação. A Fátima Lima Verde lidera a Escola Vila, que há 40 anos em Fortaleza recebe crianças para educar para outras economias. Lá as crianças abordam todas as temáticas do Café com Impacto, enquanto ainda são pequenininhas. Meus filhos estão lá, é uma alegria de ver e uma lindeza a entrevista com a Fátima. Mesmo quando criança, né, sempre gostei de estar com crianças, inventando coisas, criando coisas, tentando fazer a vida o melhor possível, né? Mesmo com todas as dificuldades. Então, assim, acreditar que a vida é aquilo que a gente faz, que a gente é, né? E meus filhos foram os maiores inspiradores para que eu abrisse essa escola, né? Eu sempre conto um fato da minha filha com 4 anos numa escola, onde um dia eu cheguei para pegá-la e ela estava fora da sala, sozinha, numa cadeirinha. E eu perguntei o que foi e ela disse, não, é porque está tendo um aniversário e eu não trouxe presente, então eu não posso ficar na festa. E isso me doeu bastante, né? Então me causou um impacto muito grande em relação ao que eu queria para os meus filhos, né? Que eu tratava meus filhos totalmente diferente e a escola ter uma espécie de comportamento desse jeito, né? E como não falar de negócios liderado por mulheres pretas periféricas? A Mônica Fernandes, da Empoderarte, esteve aqui conversando com a gente. O negócio de impacto dela apoia mulheres para que elas, por sua vez, possam empreender e sustentar seus negócios da melhor maneira possível, trazendo renda para mulheres que, nesse sistema neoliberal que a gente vive, estão abandonadas e sem estrutura para outros modelos de trabalho. A Mônica se ocupa em apoiá-las para que elas possam ter um negócio. Esse processo de empoderamento, ele não acontece só. Para alguém se empoderar, é preciso ter um outro personagem ao seu lado, lhe ajudando nesse processo de empoderamento. E é isso que eu faço. A Empoderarte é uma empresa que se coloca ao lado da mulher, apoiando-a em todo o processo de descoberta do potencial, do poder que ela tem e para ajudá-la aí no negócio dela, que é o nosso foco. O nosso foco é desenvolver mulheres e seus negócios. Então, a gente trabalha fortemente todos os temas dentro de empreendedorismo feminino. Então, se a mulher tem o desejo de empreender e não sabe como, a gente consegue ajudar. Se ela já empreende e tem algum problema, alguma necessidade, quer ampliar, está com dificuldade em alguma área relacionada ao negócio, a gente consegue ajudar. Ainda sobre educação, a gente conversou sobre a inclusão de pessoas que estão fora dos ambientes digitais e que, por isso, perdem acesso a tantas informações que podem mudar suas vidas, quando bem usadas. Para conversar sobre isso, a gente recebeu a Manu Oliveira, da Social Brasilis. Em toda a nossa história, né, a gente vê o processo da evolução acontecendo. Só que a gente está em um período, em uma época, em que as nossas demandas são urgentes. Elas não são urgentes, elas são desesperadoras.
né? O mundo está em colapso, o nosso clima está mudando, né? Os quesitos humanitários estão em índices alarmantes, assim. A gente não pode mais se permitir que uma nova revolução, seja ela 4.0 ou 5.0, seja excludente, né? A gente não está mais em condições, planetariamente falando, de não incluir as grandes massas nesse processo revolucionário. Quando a gente fala de sustentabilidade e de inovação, a inovação precisa ser sustentável, né? A gente tem que criar demandas e mecanismos para uma nova economia ser de fato mais inclusiva. Só que esse debate não está chegando nas periferias, né? Esse debate não está incluindo as pontas, esse debate não está na escola, né? A base de todo o nosso processo para construir uma sociedade de futuro melhor começa dentro da educação, né? É um processo de aprendizado formar essa sociedade do futuro. Para encerrar esse terceiro bloco, eu quero conversar com vocês sobre a forma como a gente faz as coisas. Para a construção de outras economias, as formas são tão importantes quanto as coisas que a gente faz. Queria dizer para vocês que nessa temporada do Café com Impacto, todas as minhas roupas foram feitas pela Silvânia de Deus, do ateliê Silvânia de Deus. É uma mulher negra, nascida no Carlito Pamplona, aqui em Fortaleza, uma estilista brilhante. Quero dizer para vocês que toda a minha maquiagem e os meus penteados foram poucos. Meu cabelo é cacheado e eu gosto dele assim, mas hoje eu estou até escovada. Todos os meus cabelos e maquiagens foram feitos pela Rony, uma maquiadora sensacional que há muitos anos faz sucesso aqui em Fortaleza. É uma mulher trans, também de origem periférica. Por fim, quero dizer para vocês que nenhum objeto novo foi adquirido para viabilizar essa temporada. São todos meus. As roupas foram cedidas pelo ateliê da Sil, os sapatos são poucos e meus, os acessórios são meus, essa pulseira dos indígenas Runicuim me foi presenteada num ritual ao qual eu tenho muita gratidão. Esse colar também de uma tribo indígena daqui do Ceará. Essa joia de Antônio Rabelo, um designer de Xeramubim, que faz joias a partir dos insumos do Sertão Central. Esse colar da Inseta, uma mulher que faz joias para o empoderamento feminino. Nele estão desenhadas todas as partes do aparelho reprodutor feminino. Carrego ele comigo todos os dias. Foram essas as companhias que eu escolhi muitas vezes para estar aqui com a gente. É importante que a gente escolha as companhias com quem a gente vai para a trincheira. E assim eu me despeço como apresentadora do Café com Impacto. Agradeço à TV Otimista, um espaço sem censura. Agradeço a Somos Um, a confiança radical de me entregar uma missão que eu nunca tinha feito. A gente se encontra em toda e qualquer iniciativa, negócio, projeto que tenha a real capacidade de mudar o mundo. Até lá!